galerinha! Gostou do efeito TikTok, né? Gostou do efeito TikTok, né? Não mudou nada não, mas pelo menos mudou a matéria, tá? Então agora, como a gente tinha começado na aula passada, dinâmica no elevador e agora, né, a gente vai ver a parte de força de atrito, tá? Então agora vamos ver a força aqui de atrito. Nós já vimos a dinâmica do elevador, né? Espero que todos tenham entendido. E agora a gente vai ver a nossa querida força de atrito, né? Vamos entender um pouco a nossa querida força de atrito. E aí agora, gente, quando a gente tá falando aqui agora de força de atrito, né? Então vamos ver ali, ó. Força de atrito. Então vamos pensar o seguinte. Vamos supor que, né, um bloco deslize sobre uma superfície áspera, né? Superfície áspera, rugosa, né? Uma força de atrito FA exercida pela superfície irá agir sobre o bloco em sentido oposto ao sentido de movimento do bloco, né? A força de atrito existe devido às imperfeições ou irregularidades da superfície. Então, como eu falei para vocês, né? Se a gente tem ali, né, um bloco deslizando sobre uma superfície e essa superfície ela é lisa, né? Quanto mais lisa, né, menos força você precisa fazer para deslocar, né, no caso esse bloco, e é claro, se você empurrar esse bloco, uma maior distância ele vai percorrer, já que ele não tem nenhuma força, digamos, força resistiva, né, fazendo com que ele diminua essa velocidade dele e acabe parando, tá? Já numa superfície áspera, numa superfície rugosa, a gente vai ter isso aí, beleza? E a força de atrito existe devido às imperfeições, como eu fui falado, né, no solo, algumas irregularidades. Algumas são muito pequenas e a gente não consegue ver ao olho nu. Já outras a gente vai conseguir, né? Quando a gente tem, por exemplo, até mesmo o nosso o piso de casa, né? Tecnicamente a gente olha para ele e fala, nossa, ele é lisinho, né? Ele é liso? Ele é liso. Porém, esse bloco, ele tem, né? Ele tem uma superfície áspera e ele tem algumas irregularidades sim. Por quê? Se ele tem essa irregularidade, você consegue ficar em pé, né? Se ele não tivesse essas irregularidades que a olho nu a gente não consegue ver, né? Você não conseguiria ficar em pé, né? Ele seria totalmente liso e você não conseguiria ficar em pé de jeito algum. Então, se você consegue ficar em pé, pense, não consigo ver essa rugosidade, mas existe. Por isso que eu estou em pé, tá? Então, algumas vezes essas irregularidades não podem ser vistas a olho nu. Falei? Não falei? Porém, elas existem e podem ser observadas através de uma lente de aumento ou um microscópio, né? Instrumento que aumenta a imagem de objetos. Beleza? Então, ela vai existir sim, né? Deixa eu pegar meu rostinho bonito e botar ele aqui. Não, só meu rostinho, você fica aí. E aí, ó, o estudo matemático, né, das forças de atrito entre os corpos sólidos é posterior aos trabalhos de Newton, né? No entanto, ou seja, o que ele está falando aqui? Estudo matemático da força. A gente vai ter, né, no caso, alguma expressão ali que vai mostrar pra gente, né, o que Newton havia visto, né, nos seus trabalhos com relação à força de atrito, né? Os cálculos surgiram depois, né, dos trabalhos de Newton. E aí, no entanto, podemos utilizar a mecânica newtoniana para analisar macroscopicamente, claro, o efeito das forças de atrito sobre os corpos sólidos e é o que faremos nesse módulo. Então é o seguinte, mesmo a superfície aparentemente lisa como a do papel desta página, né, que você está lendo, virtual, mas imagina ali o seu livro, tá? Pode imaginar o seu livro. Como a do papel, né, que a gente está lendo ali, você está lendo apresenta rugosidade. Claro que apresenta rugosidade, né? Você não consegue ver assim, né, olho nu, mas ali ele tem rugosidade. Tanto é que quando você tem aquelas páginas um pouco mais lisas, você sente dificuldade para mudar de página. Não é isso? Então, quanto mais lisa você tem ali aquela página, mais difícil fica para você mudar para a próxima página. E aquelas que são um pouco mais rugosas, mais ásperas, você consegue ali com facilidade. Beleza? E aí, quando tentamos mover os objetos de modo a fazer com que uns deslizem sobre outros, forças microscópicas de origem elétrica fazem com que esse movimento não ocorra de maneira, né, desimpedida, criando o que denominamos
macroscopicamente, a força de atrito. Bom, vejamos um exemplo simples em que representaremos as forças de interação entre o chão e o pé de uma pessoa caminhando, como mostra a figura. Então pense o seguinte, né? Pense o seguinte, ali tem o garoto, né, comendo a maçã e a gente imagina o seguinte. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui com relação à força de atrito. A força de atrito, ela está sempre, tá? Ela está sempre, né, contra o movimento, né? Aí eu vou reformular. A força de atrito, tá? Ela está contra o movimento, né? Ela está contra o movimento do objeto que vai ter o contato com o solo, tá? E já vou explicar isso para vocês melhor, o porquê disso. Pensa o seguinte, olha lá, você olha, né? Você olha ali no chão e tem ali a força em verde, né? E tem a força do pé no chão, né? Você tem a força do chão no pé e você tem a força do pé no chão. Para a pessoa andar é necessário que o pé empurre o chão para trás. E aí, se eu falar para você que a força de atrito é sempre contrária ao movimento, eu vou cometer um erro, né? Eu vou cometer aí um pequeno erro, porque pensa o seguinte, o garoto, ele se movimenta para onde? Para frente. Então, automaticamente, eu falando isso, você vai imaginar, bom, se a força de atrito é sempre contrária ao movimento, então essa força de atrito, no caso, ela vai ser para trás, já que o garoto se movimenta para frente. E aí estaria errado, tá? Então, vamos pensar no seguinte, a força de atrito ela é sempre contrária ao movimento do objeto que mantém o contato com o solo. Melhorei um pouco. Pensa o seguinte, quando o garoto põe o pé no chão, né, para você andar, você acaba não percebendo, mas você empurra o solo com o seu pé para trás. E aí você empurrando o solo, né, botando o seu pé e empurrando o solo para trás, a força de atrito ela é contrária a isso. Se ela é contrária a isso, a força de atrito está apontada para onde? Para frente. Coincidentemente, o que vai acontecer? Você anda para frente. Então, se eu falasse isso com relação ao movimento, você poderia, né, não entender e ainda mais errar, tá? Então, quando a gente está falando de força de atrito, a gente está falando que é uma força contrária ao movimento do objeto, tá? Do objeto que faz o quê? Que tem o contato com o solo. Então, se você empurra o seu pé para trás para que você vá para frente, você empurrou o seu pé, né? O seu pé empurrou o solo para trás. Então, a força de atrito é para frente. Tá ok? A não ser que você esteja fazendo um moonwalker, certo? A não ser que você esteja fazendo um moonwalker. E aí, o que vai acontecer no moonwalker? Você vai tentar, né, empurrar o seu pé para trás? Vai. E a força de atrito continua para frente? Vai. Mas aí o seu movimento foi para onde? Para trás. Beleza? Beleza? Tranquilo? Então é isso. Então a gente tem que pensar no movimento que a gente faz em relação ao solo, ao contato. Então quando eu coloco o meu pé no chão para andar para frente, eu empurro para trás, né? E aí eu empurro para trás e aí o que acontece? O movimento é para trás, mas a força de atrito é para frente, porque ela é contrária a esse movimento. No caso do seu pé com o solo, tá? E não o movimento do seu corpo, a reação ali. Tudo bem? E aí o seguinte, ó. E para que a pessoa, né, para a pessoa andar é necessário que o seu pé empurre o chão para trás. Então, de acordo com a terceira lei de Newton, o chão deve empurrar o pé para frente. Ação e reação. Essas forças têm o mesmo módulo, a mesma direção em sentidos opostos. Terceira lei, né? O resultado disso é que todo o corpo se desloca para frente. Essa é a explicação newtoniana para o ato de andar. Se não houvesse as forças de interação entre o nosso pé e o solo, ou seja, não houvesse essa força de atrito, nós não
nos locomoveríamos. Ou seja, o que eu falei, a gente não conseguiria nem ficar de pé. Se a gente não tem essa rugosidade, né, essas imperfeições com o solo, a gente não conseguiria se movimentar, né? A gente tentaria infinitamente levantar e não conseguiria. Por quê? Eu não teria essa interação, né, com o solo. E o que ocorre quando a superfície lisa está ensaboada ou com óleo? É um caso, né? Como é que acontece isso quando ela está ensaboada ou com óleo? Essa água ou esse óleo, o que que ele faz? Por que que fica tão escorregadio assim, né? Nós temos as imperfeições. E essas imperfeições, né, tem aquele altos e baixos. E o que que acontece com a água e com o óleo? Somente com o óleo. Ele preenche essas imperfeições. E aí ele preenchendo essas imperfeições, ele reduz a rugosidade, né? Se ele reduz a rugosidade, ele diminui o atrito, por isso que fica mais escorregadio. Beleza? Tranquilo, galera? E aí, interessante. Deixa eu pegar aqui minha fotinha. Não, é a foto. Aí. E aí, ó, interessante. Você deve ter notado que é mais fácil empurrar um objeto sobre o chão de forma a manter o movimento dele do que iniciar, no caso, o movimento. O que que ele está querendo dizer, né, com relação a isso? Se você tem uma caixa, né, e você vai empurrar essa caixa, né? Você tem a caixa ali, né? Vamos supor ali na sua casa, né? Nessas férias aí, o que que a mamãe faz? A mamãe aproveita que você tá de férias, né? Aproveita que você tá em férias e fala assim, ó, vamos arrumar o quarto. Aí a mamãe faz o quê? Vamos empurrar essa cama aqui, filhote. Ajuda a mamãe a empurrar essa cama aqui de madeira maciça. Vamos ajudar aqui a empurrar? Vamos. Aí você vai ajudar. Aí qual é a malandragem? Qual é a malandragem da mamãe? A mamãe fala o seguinte, meu filho, empurra aí primeiro, que a mamãe vai te ajudar. Aí a mamãe não faz força nenhuma. Você faz aquela força maior pra tirar a cama do lugar. E depois que a cama já tá em movimento, a mamãe vem e faz o quê? Ajuda, né? A mamãe vai lá e ajuda. Por que que a mamãe faz isso? Porque a mamãe estuda física. É por isso? Não, é porque a mamãe sabe que quando essa cama está em movimento é mais fácil dela ajudar a empurrar do que quando ela está parada ali. Beleza? Isso tem alguma coisa a ver com a força de atrito, Vandos? Tem. Tá? Tem a ver sim. Isso ocorre porque o módulo da força de atrito que atua sobre um corpo na iminência do movimento, que é onde você tá fazendo a sua força e sua mãe tá assim, ó. Vai, meu filho. Vai, filhão. Vai que mamãe vai ajudar. Vai. Então, quando tá nessa iminência que você tá fazendo aquela força toda, né? O movimento é maior o módulo da força de atrito que atua sobre o corpo quando ele está deslizando, né? Ou seja, é maior. E aí a força de atrito que se manifesta sobre o objeto quando tentamos colocar em movimento é chamada de força atrito estático, né? Então naquele primeiro momento em que tá ali, a sua mãe tá te dando aquele apoio emocional, você fazendo aquela força para mover a cama, ali a gente vai chamar de força de atrito estático. Por quê? Ali vai ser um tipo de atrito. E aí depois, quando o objeto desliza, que é onde a mamãe entra e fala, tô ajudando meu filho, tô fazendo uma força aqui para te ajudar. O que que acontece? Vai deslizar sobre a superfície, essa força de atrito é chamada de força de atrito cinético. Cinético é velocidade, né? Que a gente já está acostumado, já lembra dele? Então, atrito, né? Então a gente vai chamar de força de atrito cinético. Então quando a gente está na iminência do movimento, né? A gente vai usar a nossa querida força de atrito estático, parado, né? Estático, parado. Então tá parado, eu vou fazer aquela força ali para tentar mover aquele objeto. E aí, a força de atrito cinético é quando ele já adquire uma velocidade. E mamãe, que já conhece, claro, a força de atrito cinético, já sabe que é menor do que a força de atrito estático, nesse momento ela vai te ajudar. Beleza? Entenderam? Entenderam agora a sacada? O que mamãe é malandra? É de geração para geração. Vem de vovó, vem pra mamãe, vai pra você agora. Você vai aplicar isso também nos seus filhos, vai fazer isso com o seu irmãozinho menor. Não tô dizendo que é pra fazer, mas vai fazer, porque agora tu já sabe, né? Agora tu já sabe, tu é malandro. E aí, depois desse interesse, vamos começar a nossa parte com atrito estático, né?
O atrito estático é aquele lá que você vai fazer a força maior. E aí o seguinte, deixa eu botar pra cá, aí é melhor. E aí o atrito estático é o seguinte, experimentalmente observa-se que a força de atrito entre os corpos sólidos depende de dois fatores. O par de superfícies em contato e a força de compressão normal entre elas. Vejamos que isso ocorre com uma caixa que se encontra inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal e é empurrada por uma força horizontal, cujo módulo aumenta progressivamente a partir do zero. À medida que essa força aumenta, a força de atrito estático sobre a caixa que é oposta ao empurrão aumenta na mesma taxa de forma que a caixa continua em repouso. Nós temos aqui a figura, o empurrão, força de atrito, normal e peso. Subitamente, quando o empurrão atinge certo valor, ocorre uma ruptura de equilíbrio e o bloco entra em movimento. Isso ocorre porque o módulo da força de atrito estático aumenta até um valor limite. Depois disso, a gente vai conhecer, depois desse valor limite, a gente vai conhecer o módulo da força de atrito cinético. Então, é como se ele tivesse um limite. Então, ali eu tenho a minha normal, o peso, e aí você vai aplicar uma força, e aí essa nossa força de atrito ali, no caso estática, ela tem um limite. Se você fizer uma força superior a essa força limite, a esse valor limite, o que vai acontecer? Você consegue vencer a força de atrito da caixa e empurrá-la. Tudo bem? E aí, força de atrito, A gente chama de FAT, força de atrito estática. Eu vou botar aqui, estática. Ela é um Mi estático vezes a normal, Essa é a fórmula para força de atrito. Então você tem a força de atrito estático, que é o momento que você está parado, E aí você tem o Mi, que é um coeficiente ali, de rugosidade, digamos assim, do solo, ou do material que estiver em contato, que vai proporcionar essa força de atrito. E N, é a nossa normal, que a gente já conhece. Aquela forçazinha de contato, bonitinha lá. Então, é ela, Então essa força de atrito ali, limite, ela é igual a esse Mi estático vezes a normal, E aí a gente entra agora, depois que alcançamos esse limite, passamos desse limite, deixa eu botar aqui minha foto menor aqui, pronto, Assim que a força de empurrão torna-se ligeiramente maior que a força de atrito estático máximo, o bloco entra em movimento e fica sujeito a uma força de atrito cinético, de um módulo menor que o da força de atrito estático máximo, conforme a gente viu na página anterior. O módulo da força de atrito cinético é constante, e não depende da velocidade do corpo nem do esforço aplicado para empurrar. O módulo da força de atrito cinético é a mesma coisa lá que a gente viu no estático, A gente vai usar aqui força, FAT, cinético. Isso aqui é igual ao Mi cinético vezes a normal também, Então isso vai depender, na maioria das vezes, da força de atrito do Mi dele, se é um Mi cinético ou um Mi estático. Aqui o Mi cinético é o coeficiente de atrito cinético, também listado na tabela, Tem uma tabela para isso. Observe que para o mesmo par de superfície, o Mi cinético ele é menor do que Mi estático. Isso vai reproduzir aonde? Isso vai reproduzir na força que a gente vai fazer, Se é normal do objeto ali, no caso, ele não vai mudar. E aquilo ali, a força de atrito vai ser proporcional ao Mi cinético ou ao Mi estático. E a gente sente que tem que fazer uma força maior quando ele está parado, Isso quer dizer pra gente que o Mi estático ele tem que ser maior do que o Mi cinético. Claro, isso a gente está falando para o mesmo material, a gente está falando para o mesmo solo, Isso vai variar de material para material, de superfície de contato para superfície de contato, de rugosidade para rugosidade. Tudo bem? Beleza, suave. Conseguiram pegar força de atrito? Não é complicado, gente. Não é complicado. A gente só precisa saber, qual é a sua função ali, beleza? E aplicar. E saber que tem, os coeficientes de atrito cinético e estático e onde utilizá-los, Beleza?
E aí, agora sim a gente veio para ser feliz. Vamos resolver exercise, né? Vamos resolver exercise. Então vamos lá, ó. Arrasta-se uma caixa de 40 quilos sobre um piso horizontal, puxando-a com uma corda que exerce sobre ela uma força constante de 120 newtons, paralela ao piso. A resultante das forças exercidas sobre a caixa é de 40 newtons. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor de coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso? Ah, isso é muito bonito. Isso é lindo de bonito pra gente. Então, ó, reproduzir aqui pra vocês. Eu tenho uma caixa de 40 quilos no piso horizontal. Então tá aqui a caixa, ó. Tá? 40 quilos. E aí eu puxo ela com uma corda que exerce sobre ela uma força constante de 120 newtons. Então, ó. 120 newtons. Paralela ao piso. A resultante das forças exercidas sobre a caixa é de 40. Então, olha só. Se eu empurro para cá e eu tenho atrito, ó, eu tenho uma FAT aqui para trás. E se ele me fala, né, que a resultante das forças exercidas sobre a caixa é 40, então eu sei que 120 menos a FAT é igual a 40 newtons. Logo, a minha FAT ela é igual a, passei para o lado de cá, 120 menos 40 é igual a 80 newtons. Essa é, né, a minha força de atrito. Essa é a força de atrito. Só que ele quer saber qual o valor do coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso. E aí a gente sabe que na vertical, ó, normal é igual a peso. Então, se normal é igual a peso, e peso é massa vezes gravidade, e a massa é 40 vezes 10, que é a gravidade, isso é igual a 400 newtons. Então, isso é o valor da normal. E a FAT, a gente já viu que é μ, no caso aqui ele quer o μ cinético, vezes a normal. E aí a gente fala o seguinte, ó, quem é a FAT? 80. Quem é o μ cinético? É o que eu quero descobrir. Quem é a normal? 400 newtons. Simplifico 0 com 0. Logo, μ cinético é igual a 8 sobre 40. E aí, simplificando, isso dá 1 sobre 5, que dá igual a 0,2. Ou seja, letra B. Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Beleza. Tá? Então, μ é igual a 0,2. Tá? Fiz ali normal, tranquilinho, descobri o meu valor, né, da força de atrito. E aí, ó, mais uma vez, olha lá. Qual é o sentido em que a caixa, né, tá percorrendo? Não é para a direita, né? Então a força de atrito ela é contrária ao sentido do objeto, né, do movimento do objeto que está em contato com o solo. Nesse caso ali, a gente tem a caixa com 120 para frente, a força de atrito é no sentido contrário para trás. Beleza? Tranquilo? Success? Então vamos pro next. Outro exemplo, exemplozinho da UERJ, hein? Exemplozinho da UERJ bom. Então é o seguinte, ó. Uma caixa sendo puxada por um trabalhador, conforme mostra a figura, para diminuir a força de atrito entre a caixa e o chão, aplica-se no ponto X uma força F, né? E aí, ó, o segmento está orientado, então aqui pode representar essa força, está indicado na alternativa. Então significa o seguinte, ó, a gente quer diminuir a força de atrito entre a caixa e o chão. Se a gente quer, né, diminuir ali a força de atrito com o chão,
né? A força de contato, na verdade, a gente quer diminuir isso. O que a gente quer fazer? A gente quer ter uma força que vai fazer com que essa caixa, né, fique o mais leve possível, ou seja, o que tiver a menor normal possível, né? Porque se, né, a nossa força de atrito ela é proporcional, no caso, ao μ, que é o coeficiente, no caso aqui, né, que não vai mudar, o que vai mudar então é a normal, né? Se a gente tiver uma força ali, né, uma força que a gente possa fazer em x que diminua essa normal, pra gente vai ser melhor, porque essa força de atrito vai ser a melhor possível, tá? Então, quando eu tenho o cara puxando aqui pra frente, e aí eu pego aqui no ponto X e aplico uma força F, né, na horizontal. O que acontece aqui? Né? Uma caixa está sendo puxada por um trabalhador conforme. O que vai acontecer? O que pode ocorrer, né? O que pode ocorrer é que você pode imprimir uma certa... aumentar essa força, né, no ponto X, mas a superfície de contato com o solo continua a mesma, né? Então, tecnicamente eu vou diminuir um pouco dessa força, né? Dessa força, no caso, esse Mi estático. Estático não, Mi cinético. Eu vou diminuir esse Mi cinético, né? Pode ser que sim, mas pouca coisa, né? Eu vou fazer menos força. Porém, ele quer diminuir a força de atrito. Ele quer algo que faça para diminuir a força de atrito. E aí, quando eu pego a letra B, né? Eu pego essa força F aqui, e aí eu aplico essa força F no ponto X, o que vai acontecer? Eu vou tecnicamente aumentar a minha normal do bloco com o solo, né? Eu vou aumentar a minha normal do bloco com o solo. E aí quando eu pego a minha força F aqui na letra D, né? Na letra D eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter essa força para cima, né? Essa força que a pessoa ali está aplicando, né, pelo trabalhador, e ainda vou ter essa força F, né, para baixo, né, em X, que vai fazer com que essa caixa tenha um contato maior ainda com a força de atrito, né? Maior, no caso com o chão, né? Então eu vou fazer com que tenha um contato maior da caixa com o chão. Se a força de atrito é ligada ao contato, à força normal, se eu estou aumentando isso, eu não estou diminuindo a minha força de atrito, tá? E na minha letra C, que é a alternativa correta, né? O que eu vou fazer? Se você tem um bloco, né, que está sendo puxado por aquele cara para lá, e aí você tem essa força F no ponto X para cima, o que você tá fazendo? Parte dessa força que o cara tá fazendo ali, vocês podem ver que ela não é totalmente horizontal, ó. Ela tem um ângulozinho aqui. E aí essa força, parte vem para horizontal e, ó, parte também, ó, vem para vertical. A gente pode decompor ela. Se eu tenho essa minha força F aqui, ó, olha o que vai acontecer, galera. Ó, eu vou ter essa força F decomposta também, ó, pra cá e pra cima. E pra cá pra cima, eu vou continuar tendo uma certa normal. E aí o que vai acontecer agora, galera? A gente vai ter a força peso pra baixo, que não varia, né? Ela não vai variar. E aí, antes a gente tinha peso igual a normal. Agora a gente vai ter peso com mais essa Fy aqui e mais essa Fy aqui, mais a normal. Ou seja, o que aconteceu com a minha normal? A minha normal diminuiu. Então, nessa situação, se a minha normal diminui, logo a minha força de atrito também vai diminuir. Sacaram? Pegaram a brincadeira? Lindo de bonito, né? E aí, próximo exemplo. Nossa, tudo que vocês mais gostam, plano inclinado. Acabei de falar de plano inclinado. Agora a gente vai praticar. Acabei de falar de plano inclinado, agora vamos praticar. E aí, ó, a ilustração a seguir, né, refere-se a certa tarefa no qual o bloco B, né, 10 vezes mais pesado que o bloco A, tá?
deverá descer pelo plano inclinado com velocidade constante. Considerando que o fio e a polia são ideais, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano deverá ser. Então, é o seguinte. No bloco A eu tenho aqui o peso de A. Beleza? E aqui eu tenho a minha tração. Aqui eu vou ter a minha tração. Beleza? Para trás eu tenho quem? Eu tenho a minha força de atrito, já que o movimento tá para cá do bloco B. E aí vem agora o nosso querido, ó, peso. Então, ó, peso tá aqui. E aí a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de PY. E pra frente também a gente vai ter quem? PX. Tá? E aí, ó, esse ângulo nosso aqui vai ser quem? Alfa. E aí agora a gente vai dividir essa brincadeira da seguinte forma, ó. Normal. Pra baixo PY. E aqui a gente tem tração menos FAT. E aqui a gente tem peso, no caso do bloco A, igual a tração. E aí, ó, primeira coisa que eu vou fazer é calcular quem? As PYs e PX. Então, no primeiro caso, né, eu tenho o ângulo alfa lá que ele me deu. E aí o seguinte, ó, PX é igual a P seno alfa. E a minha PY? A minha PY é P cosseno alfa. Bom, determinei isso? Determinei. Então, eu já sei que a minha, né? Isso aqui é do peso do bloco B, tá? Depois eu vou fazer em relação ao peso do bloco A. E aí eu vou fazer o seguinte agora, ó. Então, no primeiro caso, eu tenho que normal é igual a PY, tá? Que é igual a P cosseno θ. Beleza? E aí, eu tenho agora o seguinte, né? Ele fala, bom, o bloco B 10 vezes mais pesado que o bloco A. Então, o bloco B é 10 vezes mais pesado que o bloco A. Então, deverá descer pelo plano inclinado com velocidade constante. Bom, se vai descer com velocidade constante, a força resultante é zero, tá? A força resultante é zero. E aí, ó, considerando que o fio e a polia são ideais, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco B e o plano deverá ser. E aí, o que eu posso fazer aqui, né? O movimento vai ser para lá, né? Só que a aceleração é igual a zero porque a velocidade é constante. Então aqui eu vou poder dizer que Px mais tração é igual à força de atrito, tá? Então é isso que ele quer saber. Ele quer saber o coeficiente de atrito. Mas assim, que Px mais tração é igual à força de atrito. E nesse caso aqui também, eu tenho que PA, tá? É igual a tração. Beleza? Então eu tenho aqui um sisteminha em que Px mais tração é igual a FAT. E eu tenho também que PA é igual a tração. E aí, o que eu vou fazer agora? Né? Simples. Px mais tração é igual a FAT e PA é igual a tração. Posso muito bem substituir tração por PA. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu tenho? Eu tenho que Px, né? Px que é P, tá? Seno θ. Já vou colocar os valores de seno, tudo bem? Só que eu vou fazer o seguinte. Esse P aqui, ele me fala, ó, o bloco B é 10 vezes mais pesado que o bloco A. Então, o P, eu vou dizer que é igual a 10 PA.
É só isso. Porque ele fala que é 10 vezes mais pesado, então o bloco P é igual a 10 PA, tá? Porque do bloco B aqui eu deixei sem B, botei só aquele valor ali. Então P sendo, né, θ mais a tração, que é igual ao peso de A, é igual à minha força de atrito. Beleza? E aí eu vou botar aqui, quem é P? P é 10 PA, então 10 PA vezes o seno de θ, que é quanto? 0,6 mais PA é igual a força de atrito. E aí 10 PA vezes 0,6, eu vou ter 6 PA. 6 PA com 1 PA, 7 PA é igual a FAT. Só que quem é a FAT, gente? Mi, né, no caso aqui é o Mi cinético, vezes a normal. Só que quem é a normal? Opa, a normal é PY, né? Que é P cosseno θ, que como P é 10, então é 10 PA cosseno θ. Oh, bonito! Então, ó, 7 PA é igual a Mi cinético vezes 10 PA, né? Cosseno de θ. Então, 10 PA vezes o cosseno de θ, que é 0,8. Beleza. E aí isso vai dar coeficiente cinético. Tô na frente. Deixa eu botar aqui, diminuir aqui. Diminuir um pouquinho. Pronto. Esse Mi cinético vai dar o quê? Vai dar 7 PA sobre 10 vezes 0,8 dá 8 PA. Simplifico, isso dá 7 oitavos. Beleza. E aí, quanto é que dá 7 oitavos? 7 oitavos, calculadora. Ou seja, dá 7 oitavos, 0,875. Beleza? Então é esse valor que dá, galera. Letra C. Complicado? Não. O grande problema aqui, né? Que aí Deixa eu voltar. Qual o grande problema aqui, né? Qual o grande problema aqui? O problema aqui primeiro, eu tenho que estar bem nessa parte de plano inclinado para decompor essas forças, tá? Primeira coisa que eu tenho que estar bem aqui é para decompor essas forças aqui, esses pesos. Segundo, eu ver para onde vai ser o movimento e colocar a minha força no sentido contrário. Segundo, né? Quer dizer, terceiro agora, eu preciso perceber que quando ele fala de velocidade constante, né, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, está em equilíbrio, mesmo que esteja descendo, tá? Mas ele vai estar em equilíbrio. Então, primeiro eu fui lá, decompus os pesos, beleza. Depois eu fiz a relação, né, de equilíbrio entre eles, tanto no caso, no momento eu fiz da horizontal e fiz a da vertical também, porque para força de atrito eu preciso da normal, né? E a normal ela tá ali no caso na vertical. Depois eu fiz a relação dos pesos dos blocos, como eles falaram ali, que um é 10 vezes mais pesado do que o outro. Então, se eu fizesse em relação à massa ou fizesse em relação ao peso, a relação seria a mesma. Então eu já usei direto em relação ao peso, tá? Independente de você usar que o peso, um é 10 vezes o outro, ou o outro é a 10ª parte do outro, vocês iam chegar na mesma relação, tá? Vocês iam acabar chegando na mesma relação. Beleza? Então bora para a próxima pra gente finalizar bem. E aí agora é o seguinte: uma caminhonete sobe uma rampa inclinada com velocidade constante, levando um caixote, né, em sua carroceria, né, conforme ali a figura, tá? E aí, ó, sabendo-se que P é o peso do caixote, né, N a normal
e a força normal do piso da caminhonete sobre o caixote, né? FA, a força de atrito entre a superfície inferior do caixote e o piso da caminhonete. O diagrama do corpo, né, de corpo livre, que melhor representa as forças que atuam sobre o caixote é... Então é o seguinte, galera, eu vou reproduzir aqui, ó, para vocês um plano inclinado, tá? Só com a caixa. Tá? Só com a caixa. Beleza? Então isso aqui é só a caixa. Vamos imaginar que esse plano inclinado aqui, né? Vamos imaginar que esse plano inclinado... Espera aí. Beleza. Vamos imaginar que esse plano inclinado aqui, ele é, tá? O chão da carroceria da caminhonete. Isso aqui é a minha caixa. Tá bom? É isso aqui. E aí, bom, olhando para isso aqui, né? Olhando para isso aqui, o que eu tenho que imaginar? Né? Primeira coisa que eu tenho que imaginar, normal. A normal, ela sempre vai ser assim, ó. Sempre perpendicular à superfície de contato, né? A outra força que a gente vai ter, primeiro, é a nossa força peso, e ela sempre aponta, ó, pro centro. Então tá aqui, ó, peso normal. E aí qual vai ser a força, né, de atrito? Aqui é que gera o problema, aqui é que gera a dúvida. Para onde vai apontar, né, essa minha força de atrito, gente? E aí, para onde vai apontar, gente? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Quando no caso, o caminhão, né, a caminhonete, ela tá fazendo esse movimento. Tá? Então a caminhonete está fazendo esse movimento. Ela tá subindo, tá? Mas qual é a tendência da caixa, gente? Quando a gente está numa descida, né? Vamos supor que a gente está numa descida, né? Desculpa, numa subida. A gente está subindo, 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 subindo. O que está aqui tende a fazer o quê? A cair. Então, lembra que eu falei para vocês que a força de atrito, ela vai ser contra ao movimento, né? Contra ao movimento do objeto, né? Do objeto com o solo. Então qual é a tendência da caixa? A tendência da caixa, se for liso, é fazer o quê? É ir para trás. E a força de atrito, ela não é contrária a esse movimento? Então nesse caso, gente, a força de atrito, né? Ela é para cá. Tá? Então a normal ali e o peso ok. A única coisa que eu precisava entender é para onde vai essa força de atrito, né? Onde vai ser essa força de atrito, Wanderson? Né? Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente está subindo, se a gente tivesse... Quando a gente tem essa dúvida, vamos botar a caixa e vamos pensar na situação em que aquilo ali fosse extremamente liso. Se tivesse inclinado, você colocaria a caixa e qual seria o movimento dela? Para trás. Se seria para trás, a força de atrito tem que ser o quê? Para frente. Tá? É no sentido contrário ao movimento das superfícies ali. Beleza? Conseguiram pegar a sacada, gente? Aproveitando essa questão, pra gente finalizar, né? Pra gente finalizar com chave de ouro com relação à força de atrito, eu quero que vocês se atentem, assim como eu falei da situação do pé, né? Em que a gente empurra o solo e a força de atrito é pra frente, eu quero que vocês deem uma olhada também nessa situação aqui, ó, tá? Que é a situação dessa própria caminhonete aí, ó. Que a minha caminhonete é muito boa. Entendeu? Minha caminhonete é top. Tá? Então vamos imaginar aqui a minha caminhonete de última geração. E aí, como eu falei, a força de atrito é sempre contrária ao quê? Ao movimento,
né, ao movimento da roda. Então, vamos considerar aqui, né, que esse meu carro, essa minha caminhonete é sinistra, ela é 4x4. E aí, se ela é 4x4, ela tem tração nas 4 rodas. E aí, pra eu andar pra frente, né? Quando eu vou andar pra frente, a minha roda tá girando aonde? Ela não tá girando nesse sentido, galera, ó. Ó. Então, se você acompanhar, né, aqui no solo, né? Eu vou botar aqui de vermelho o sentido, tá? O sentido que a minha roda vai girar. E eu vou botar de preto o sentido da faixa. Eu falei preto. Ó, não foi preto ainda. Pronto, agora foi. E aí eu vou botar aqui o sentido da minha faixa. Tá? Olha o sentido da minha faixa. Por quê? Pensa o seguinte, a roda, ela gira assim, ó. Olha o movimento lá que eu coloquei, ó. Ela tá girando assim. Então, quando chega no solo, ela tem contato, a roda faz o contato para onde? Para aquela direção em vermelho que eu coloquei ali. Para aquele sentido que eu coloquei ali, em vermelho. E aí, se a faixa é no sentido contrário, a faixa só pode ser para onde? Para frente. E aí, se a gente fala, né, que normalmente a faixa é no sentido contrário do movimento, a gente imagina o seguinte, né? Novamente, a gente imagina isso aqui, ó. A gente imagina que, já que a caminhonete está indo para cá, esse é o sentido da caminhonete, a minha força de atrito é no sentido contrário, o que não acontece. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Como prometido, falei da parte lá do elevador, né, que eu julgo importante, que são questões que podem com certeza cair. Aqui, né, falei do plano, um pouco de plano inclinado novamente, como eu já havia falado na aula passada, e que envolve força de atrito. E falei tudo aqui com relação à força de atrito, a sua devida importância. Falei com relação, né, ao Mi estático e ao Mi cinético, em que o Mi estático, né, lembra a situação de parado, em que a gente tem que fazer uma força maior para empurrar esse objeto, e o Mi estático, que é aquela situação que eu falei, né, que a mamãe espera você dar aquele empurrão inicial para ela te ajudar a fazer aquele movimento, já que ela sabe que naquele momento o Mi é estático e ele é um valor menor do que o Mi, né, no caso, o Mi cinético ele é menor do que o Mi estático. Beleza? Então, mostrei novamente, né, o caso do caixote ali, assim como mostrei também da tração do carro ali, né, de como funciona, da situação do pé, quando a gente empurra o solo e, no caso, a força de atrito é para frente. Beleza? Então vamos nos atentar a isso, porque, né, você vai ouvir por aí dizendo que a força de atrito ela é contrária ao movimento e não é bem assim que deve ser analisado, né? Ela é contrária, né, ao movimento, à relação de interação entre o objeto que tem o contato, né, com o solo, no caso, onde vai ter essa força de atrito. Beleza? Tranquilo? Então é isso aí, galera. Aguardo vocês no próximo capítulo e, para finalizar, nosso querido Wakanda Forever. Fui, galera. Até a próxima. Galerinha, então você gostou do nosso vídeo? Então chama nosso canal. Então, para o vídeo